Olá, sou Eleni Fagundes e esse é o podcast Leituras do Mundo, Educação e Vida, que tem uma ideia de falar sobre vários temas que nos ajudarão a refletir sobre nossa vida e a educação que queremos para transformar esse mundo. Vem com a gente. Hoje, tudo bem com você? Oi, tudo bem. Eleni, obrigado. Ah, que bom a gente estar conversando novamente. E assim, foi um sucesso, né, os episódios do podcast Leituras do Mundo. Eu agradeço o pessoal que ouviu e muita gente retornou dizendo que foi muito legal. E aí foi sugerido, então, falarmos hoje, Jorge, sobre ansiedade, que é um tema que eu acho que está pegando, né? Esse tema, acho que é fundamental discutirmos sobre isso. E eu queria muito que você nos ajudasse a refletir um pouco mais sobre a questão da ansiedade, né? E aí os nossos ouvintes, com certeza, vão se interessar por esse tema e pediu, e aí vamos ver como é que a gente continua aí nos nossos episódios do podcast, ok? Ok. Então vamos lá, Jorge. Gente, eu não preciso mais apresentar o Dr. Jorge, o psicólogo, e aí que tem uma lista imensa aí de graduação, de conteúdos para serem explorados. Então, todo mundo já conhece. Eu já vou começar perguntando para ele, então. Dr. Jorge, o que é ansiedade? O que você diria? A gente quer fazer essa ligação, né? Ansiedade e resiliência. Queria que você, então, falasse sobre isso. Tá. Bom, normalmente quando a gente fala sobre ansiedade, Eleni, é necessário ter, principalmente um clínico, né? Ter uma clareza que ele precisa saber distinguir uma ansiedade boa, natural no ser humano, no ser vivo, e uma ansiedade que a gente já considera como um problema na vida da pessoa. Seria tal uma ansiedade patológica ou qualquer outro nome que vá dar, mas uma ansiedade que já é um problema na vida da pessoa. A ansiedade boa é aquela em que a pessoa ela é movida para a frente ou para o amanhã, vamos dizer assim, numa intensidade, numa escala em que não traz consequências ruins para a pessoa. Por exemplo, uma prova que alguém tem que fazer no mês de fevereiro. Agora nós estamos em dezembro, a pessoa terá que fazer uma prova em fevereiro, um concurso, alguma coisa assim. Então, ela entra num nível de ansiedade. Num nível de ansiedade é bom. Significa, então, que ela vai ter uma preocupação em relação ao futuro, ela vai pensar sobre o amanhã de uma forma boa. E o que resulta a forma boa, Elenir? É que a pessoa vai começar a tomar algumas providências para que aquela demanda ocorra. Então, por exemplo, a pessoa vai em busca de uma lista de livros, vai visitar sites, vai procurar se no seu canal tem alguém que falou sobre o tema que ele está estudando, entendeu? Então, esse tipo de ação é muito saudável na pessoa, leva a pessoa a se movimentar em todos os seres. Bicho também é assim. Eu acho lindo, por exemplo, quando os animais pressentem que está mudando a estação e eles precisam, pensando no amanhã, também mudarem de região. Com certeza. Então, os animais começam a entrar numa agitação e daqui a pouco você vê que um bando, um grupo, uma manada começa a se mover, já antecipando algo e dizendo assim, vamos para outro lugar. Entrar em ansiedade e que vão em busca de um outro lugar para poder suprir. Bem, isso de boa, a gente não precisa continuar falando sobre isso, tranquilo, né? Sim. Vamos para o outro lado, então. A ansiedade, que é um problema na vida das pessoas, que é a tua pergunta em si. Eleni, a ansiedade ela precisa ser entendida como uma das áreas
cognitivas no ser humano, mas das áreas da cognição humana e, portanto, a ansiedade é relacionada a pensamentos. Ah, tá. Pensamentos, ou seja, como funciona a mente da pessoa. A ansiedade não é tecido, né? Não é. A ansiedade não é. Ela traz um emocional à tona, mas esse emocional vem carregado, ele vem atrelado. A ansiedade, de fato, é pensamento. Então, é uma área. Então não é sentimento, George, não é sentimento. Qual seria um sentimento de ansiedade? É isso que você quer dizer? Ou não. Eu acho que nós, na linguagem, na forma de falar, nós acabamos transformando num sentimento. Por exemplo, quando a gente diz, eu me sinto ansioso. Uhum. E aí a gente tem que fazer uma divisão, né? O pensamento, ele ocorre em si, e quando ele permanece, também a emoção, ela ocorre em si, mas quando ela permanece no tempo, ao longo de um tempo, ela vai se transformando naquilo que nós chamamos de um sentimento. Então, eu tenho medo, uma emoção. E aí, ponto, acabou. Mas quando eu fico vivendo dentro do medo, por um tempo eu acabo transformando um sentimento. Eu sou medroso. Muda a percepção, né? Como nós entendemos. E aí se transforma naquilo que nós chamamos de um sentimento. A mesma coisa a ansiedade. Eu estou ansioso. Ponto, acabou, tranquilo. Agora, se essa ansiedade se estende no tempo, aí alguém vai dizer, mudei a classificação, a forma de falar, o entendimento. Agora, eu me sinto ansioso todo o tempo. Portanto, eu estou dentro de um sentimento de ansiedade. Sou uma pessoa ansiosa. Uhum. E aí, então, mas aí o melhor é dizer que a ansiedade, você podia falar um pouco mais sobre isso, né? Esse não sentimento, né? Esse pensamento, a ansiedade está na cabeça da gente? É a maneira como nós pensamos, é isso? É isso mesmo, a maneira como pensamos. Existe até uma terminologia técnica para isso, né? O processamento da mente. Como a mente processa as informações que ela tem, os conteúdos que ela está trabalhando, e aí a forma como a pessoa lida com esses pensamentos pode ser uma forma ansiosa. E talvez seja bom a gente dizer já que forma é essa? Talvez a próxima pergunta que você vai fazer, né? É uma forma que se caracteriza por, eu vou dizer assim, um adoecer da mente. A mente também adoece. A pele, o tecido adoece, inflama, infecciona o tecido. O emocional adoece, a gente fica com uma emoção exagerada e adoece emocionalmente. E a mente também adoece. E a ansiedade, do jeito que nós estamos falando aqui agora, ela pode vir como um adoecimento da mente. E como a gente pode identificar esse adoecimento? Por algumas distorções mesmo que ocorrem no processamento da mente, a forma como a mente funciona. Se eu não falar de maneira simples, você, por favor, me ajuda, tá? Você me puxa. Tá, eu vou perguntando aqui. Faz eu falar de uma outra maneira, tá? Para eu Tá. conseguir falar de uma forma legal com todo mundo. Preciso da tua ajuda. Olha, uma dessas características que a gente observa muito, né? Quando está atendendo alguém, a gente fica olhando, observando, e o exame clínico vai por aí. São aquelas famosas generalizações. Uma pessoa que está vivendo um quadro de ansiedade ruim, patológica, ela tem uma tendência de generalizar. Ela está vivendo uma situação ali pontual e ela conversando com a gente, ela fala assim, sempre é assim. Tem muita gente assim, né? Ela pega aquela situação pontual e generaliza para todas as outras situações. Isso é uma Até para a vida toda. Ela acha que é para a vida toda. Sim. É uma das características que a gente fica muito atento quando está atendendo uma pessoa para ver como ela fala.
porque a fala mostra o modo de pensar, né? Então, Sim. a pessoa que está dentro de um quadro de ansiedade ruim, prejudicial, ela tem uma tendência clara de generalizar. Todos são assim. Sempre, é. Eu E acho que as pessoas, tudo é assim. tudo, Às vezes um tudo. caso vai para todo mundo. Eu acho que, mas isso, Georgia, eu penso que é uma tendência nossa, né? Não sei se é do brasileiro, não sei, assim, parece que a gente tem uma tendência a generalizar. Eu lembro assim umas ações na escola. E eu perguntava para os professores, né, quantos alunos na sala de aula realmente te desafiam, né, dá problema. Um, dois, três chegavam no máximo, sabe? Três. Mas aí, qual é a fala na escola? Esses alunos Isso, são terríveis, exato. né? Então, eu sempre perguntava para elas para identificar, porque de 30 alunos você tem 3, 4, que seja, né, uma porcentagem muito pequena, mas parece que generaliza e aí todos os alunos. A mesma coisa com em relação aos familiares, né? Você tem, sim, famílias que não têm o trato que deve se ter com a criança, né? O cuidado que tem que ter com a criança. Mas, em geral, se fala, os pais não, né? Sim. Então, essas generalizações são terríveis, são complicadíssimas, principalmente Muito, na muito. área da educação, né? Você imagine dentro de um relacionamento afetivo, amoroso. Isso aí causa um estrago. Né? Imagine a Uhum. educação de filhos. Você sempre é assim. É. Né? Todo o seu comportamento é desse jeito. Tudo que você faz é dessa maneira. Você Sempre você. isto, sempre Sempre você. você. Esse termo Ó, é incrível. Só podia ser você, né? Isso então, deixa marcas fortes, né? falas, elas são um sintoma que a gente chama de sintomatologia da ansiedade ruim. Você perguntou, mas isso aí não está relacionado talvez, a nossa forma de falar, por sermos brasileiros? Eu acredito profundamente que sim. Tudo que eu escrevi dentro da resiliência tem um eixo dentro dessa sua pergunta, sabe? Que é assim, o português que nós desenvolvemos a partir do século passado para cá, de 1960, mais ou menos, 40 para 60, houve uma mudança no português muito profunda, que se perdeu a beleza, a riqueza do sentido da palavra no português. E hoje a gente fala, hoje então, agora, do ano 2000 para cá, com a internet aí, a gente quer falar cada vez mais simples, cada vez mais pobre e cada vez mais assim direto. Resultado, nós perdemos toda aquela riqueza do significado, a riqueza da interpretação. E estamos perdendo, né? Aos poucos, estamos perdendo. E, consequentemente, estamos ganhando tudo que vem de consequência, que são as... Eu quero falar bastante lá depois, talvez um outro dia, que se a gente tiver oportunidade, sobre as consequências disso, que Que é gera importante. na nossa fala, a consequência de irmos por esse caminho dos simplificar tanto a língua de uma maneira que ela perde a sua beleza e a sua riqueza. E o português é uma das línguas mais ricas que nós temos no planeta. Por exemplo, só um exemplo rápido, mas uma outra vez nós podemos nos aprofundar dentro disso. O inglês não permite você falar uma frase onde a construção da sentença corta no meio e para. O inglês não aceita. Simplesmente a pessoa te pergunta, desculpa, eu não entendi. Simplesmente assim, eu não entendi. Eles não faz sentido na cabeça deles, eles não conseguem realmente
pensar, porque a língua está estruturada de uma maneira onde você tem aquela coisa do sujeito claro, o verbo é claro, o complemento do verbo é claríssimo, certo? E se você usa um adjetivo, o adjetivo vem muito claro dentro, e você termina com os seus complementos também, lá o predicado e tudo mais que você queira, de uma maneira clara. Por isso que, então, a língua, ela flui. E eu não vou nem falar no alemão, que daí é um absurdo isso, como é que é, né? Você tem que falar com uma riqueza de significado muito grande. E no português nós temos isso, mas nós perdemos. Estamos perdendo rapidamente. O português está passando por uma mudança muito profunda, né? Bom, voltando aos nossos sintomas do que é uma distorção cognitiva, né? Então, a distorção cognitiva, ela, além da generalização, ela tem outra característica muito importante, que quando a gente está conversando com alguém, a gente fica atento, né? Bem atento para perceber que parece generalização, mas é diferente. É quando a pessoa amplifica. Aumenta. Então, às vezes eu pergunto para a pessoa, assim, eu estou conversando com ela, eu falo assim, me diz uma coisa, se sentir magoado, se você puder colocar isso numa régua, 0 é pouco, 10 é muito, quanto você coloca? A pessoa fala assim, 9,5, 12. Nossa! Aumentou mesmo. A régua. E aí eu falo, opa, e quando vem uma vez, tudo bem, uma vez, mas acontece que a pessoa fala, o discurso todo dela, com a conversa com a gente, é nessa intensidade, tudo é 9, tudo é 10, quase tudo é 12. Tudo no extremo, tudo, né, muito, tudo exagerado, é isso, exagera, aumenta. E às vezes a pessoa diz assim, eu sou assim mesmo, tá? Eu sou assim mesmo. É verdade. Eu sou assim, comigo é tudo assim. Essa sou eu. Isso é um sintoma de ansiedade. Sim. É um sintoma. Então você tem aquele como é que eu diria? Isso é um adoecimento? Isso seria né, uma mente adoecida, que é aquela que perde o equilíbrio, é isso, Jorge? Perde o equilíbrio. Sim. E ela vai sempre no máximo, lá na ponta da vara, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Perfeito. Aí a gente vai ter que ficar classificando, e aqui não é o nosso objeto da nossa conversa, que tipo de ansiedade é essa, né? Se é para evitar, se é para atacar, enfim, mas não é mas aí é uma conversa mais clínica, vamos dizer assim, não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é falar com o pessoal entender a resiliência dentro da ansiedade. Eu acho que, falando então, resumindo essa primeira parte, que ansiedade é pensamento. E o pensamento, dentro da nossa cabecinha aqui, ele é processado, ele vai de uma área para outra, até chegar aqui na frente, e ele se transforma numa opinião, numa conclusão, e a gente fala daí, né? Expressa. A gente expressa. Expressa o pensamento. Às vezes expressa pelo escrever, pelo desenhar, é tudo a mesma coisa. São linguagens diferentes, tá bom? Pela música, tocar, enfim, são linguagens diferentes. Mas o que agora é preciso dizer quais seriam, então, as implicações com a resiliência? Dentro da resiliência, eu criei um tópico muito importante para entender essa questão. Chamei lá no passado de classes difusas. Olha que nome. Nossa, complicado isso. Tenho que explicar isso, né? Classes, porque é um tipo de fala que a pessoa tem, é um tipo. Então, é uma classe de fala, dentre as muitas que a pessoa pode ter. E difusas, elas se caracterizam por algo difuso, algo assim nebuloso, algo perdido,
algo pulverizado, por isso da palavra, então. É uma classe difusa, é uma classificação de falar que produz um erro, que é ser difuso, ser evaporado, não falou nada. Vou dar os 3 maiores exemplos para você. Facilita isso. Facilita aí, o que é uma classe difusa. Por exemplo, quando a pessoa faz assim, eu suponho que você não me ama mais. Supõe. Supõe. Você vê, Helenir, causou um grau de ansiedade em si mesma e vai causar no outro também um grau de ansiedade elevadíssimo, que não é saudável, já é ruim. A outra pessoa vai ter que se defender, vai ter que se justificar, vai ter que provar que te amo, que eu te amo, que eu te amo. Isso é muito difícil. Isso a gente vive. A gente não prova, né? E a pessoa está falando, não, chega momentos onde a pessoa assim, ó, eu suponho tanto que você não me ama mais, que nem que se você provar, eu não acredito. É verdade. É verdade. Já colocou, a mente já contaminou. Eu podia dizer que é uma mente contaminada? Sim. Sim. E como é que a gente faz com esses pensamentos que contaminam, assim? Bom, faz terapia. É o melhor remédio, é terapia. É a terapia mesmo, Sim, né? não tem outra resposta. Eu acho que todo brasileiro deveria fazer terapia, todo mundo. É caro, procura o terapeuta do seu tamanho. Mas os 220 milhões deveriam fazer terapia. Desde bebê. Bebê já faz terapia nele. Terapia. Né? A maioria dos países da Europa vivem dentro de terapia. É um outro mundo. Canadá é um outro mundo. É outro mundo, né? E aqui essa questão é tão discriminada, né, Jorge? Tão desvalorizada, né? A questão da terapia. No próximo episódio, você saberá por que nós brasileiros temos tanta resistência à terapia e como ela pode nos ajudar. O podcast Leituras do Mundo retorna na próxima quinta-feira. Até lá!